Minha gente, deixa eu apresentar para vocês esse conceito aqui. Nós vamos trabalhar com integrais duplas inicialmente, né? Mas lembre-se que a integral ela pode ser tripla, quádrupla, ela pode ser de ordem n, né? De ordem n. A ideia basicamente é a seguinte: nós vamos começar aqui com um retângulo. O domínio da sua função vai ser um retângulo, ela está definida em cima de um retângulo. Na verdade é um retângulo bidimensional, como esse aqui, que eu tenho o x variando entre A e B e o y variando entre C e D. Quando eu pego o produto cartesiano de todos esses x e esses y aqui, que tem essas características, então você vai ter um intervalo. Aqui você tem uma identificação desse intervalo aqui, né? Na verdade é assim, né? Pegou isso aqui e desceu para cá. Não, aqui é o x. Esse aqui é o x e esse aqui é o y. Esse aqui é o x e esse aqui é o y. Então, na verdade eu peguei ele assim e fiz assim com ele, desci. Né? Ele ficou desse jeito aqui. A rigor, esse desenho aqui deveria ser comprido para cima, né? Se fosse para ser fiel a esse aqui, ele tinha que ser um pouquinho mais comprido aqui para cima. Bom, certo é que eu tenho um retângulo aqui no R2 e esse retângulo está identificado aqui no R3 no plano z igual a 0. E o meu interesse aqui, na verdade, é em calcular uma soma integrada ao estilo do que a gente fazia quando estávamos com funções de uma variável. Quando estávamos nós lá com funções de uma variável, lá no cálculo 1, foi colocado um problema inicial que falava o seguinte: olha, considera aqui se eu tenho um ponto A aqui, que eu tenho aqui um ponto B, e eu desejo conhecer qual é a área debaixo dessa região. Aí foi sugerido assim: olha, vamos particionar. O que é particionar? É você criar uma partição. Uma partição, ela tem algumas propriedades, né? Quando você pega um conjunto e particiona, essas partes que você obtém, quando você junta elas, tem que dar o todo, o original. E a interseção de cada uma das partes tem que ter medida zero, né? No caso aqui, quando você não pode, na partição, pegar um intervalo assim e um outro intervalo assim. Porque quando você fizer a interseção vai ter um comprimento, né? Que é um número maior do que 1. Então, quando você particiona esse intervalo, você normalmente vai pegar coisas assim. Então, esses intervalinhos aqui, se você juntar eles, dá um intervalo AB. E se você pegar a interseção entre esses intervalos, a interseção vai dar um ponto só. E o que se faz aqui? No caso de funções de uma variável, você vai criar uma porção de retângulos aqui, e esses retângulos, você vai calcular a área desses retângulos, né? A área desses retângulos. E para isso, você pegaria aqui um ponto aqui de dentro, poderia ser o ponto médio, o ponto à direita, o ponto à esquerda, o ponto de menor imagem, o ponto de maior imagem, enfim, você estabelece o critério. Mas de qualquer maneira você vai ter uma situação dessa, você vai pegar a imagem do ponto e multiplicar pelo tamanho desse negocinho aqui. Depois você adiciona com a imagem do ponto aqui, a imagem do ponto multiplicado por esse tamanho que está aqui. E assim por diante. Então, quando você adiciona isso aqui, você vai obter um negócio assim, ó, a soma do f de xi vezes delta i x. Delta i x é o tamanho aqui, na verdade por isso é um delta x, né? Enfim, é o tamanho desse intervalo aqui. E aí você vai adicionar isso aqui, n variando de 1 até n. Quando você adiciona, você obtém um valor aproximado para a área que está debaixo da curva. Isso se a curva não assumir valores negativos. E aí você vai ter aqui, você poderia pensar no que acontece quando você pega a quantidade de partes aqui e manda ela para mais infinito. Quando você manda ela para mais infinito, você vai precisar de um limite aqui, ó. Limite quando n tende a infinito. E aí a esse número aqui, lá no cálculo 1, a gente dá o nome desse símbolo aqui, ó. Esse símbolo é o símbolo utilizado para representar esse número aqui.
Então nós chamamos de integral definida de f de x dx. Então esse símbolo aqui é o símbolo utilizado para representar esse limite. O que nós vamos fazer, na verdade, é estender essa ideia, levar essa ideia para uma situação dessa, uma situação onde eu tenho uma função de duas variáveis. Eu tenho z, que depende do x e do y. Aqui também nós vamos particionar cadê? Deixa eu pegar um pincel aqui. Esse retângulo aqui, nós também vamos quebrar ele. Nós vamos quebrar ele em vários retângulozinhos. Depois de quebrado ele em vários retângulozinhos, ó, vários retângulozinhos, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse aqui, esse retângulozinho, e vamos calcular a imagem, pode ser o ponto médio, pode ser o ponto... Você estabelece o critério que você quiser, tá? Pode ser qualquer ponto aqui. E pega esse ponto e calcula a imagem dele. Quando você multiplicar a área desse retângulo, multiplicar pela imagem dele, imagina que você tem um paralelepípedo, você estará calculando o volume desse paralelepípedo. O volume desse paralelepípedo. Aqui, se eu fosse pegar um representante, imagina, eu não vou colocar aquele tanto ali, mas você imagina você pegando um representante aqui, só para você olhar com mais calma. Você teria alguma coisa assim, ó, tem um retângulo aqui, aí você pega e calcula a imagem, ó, esse retângulozinho aqui, aí você pega e calcula a imagem dele aqui. A imagem dele vai me dar um ponto aqui em cima dessa curva. Aí você pega aqui agora e considera o paralelepípedozinho, que vai ter essa altura ali que nós estamos marcando, ó, essa altura. Aí ele vem aqui, vamos supor que ele vem para cá, aqui e aqui. E pronto, eu tenho aqui uma caixinha aqui, né? Qual que é a ideia? A ideia é a gente fazer isso com todos os retângulos. Então a gente vai adicionar a área desse retângulozinho vezes a imagem de um ponto aqui. Mais a área desse outro retângulozinho vezes a imagem de um ponto aqui. Mais a área desse retângulozinho vezes a imagem de um ponto aqui. E assim por diante. Você vai fazer com todos. Eu estou supondo aqui que tenha N retângulos, né? Mas enfim, aqui, vamos supor que aqui você tem... eu falei que o I ali vai de 1 até J. Mantém o Y fixo, vai aumentando aqui. Seria assim, ó, X1, seria assim, ó. Imagina esse ponto aqui, vai subindo, subindo, subindo. Chegou aqui, parou, ele volta para cá, aumenta, aumenta. Vamos supor que aqui você dividiu isso aqui em R pedacinhos, né? R pedacinhos. E você dividiu isso aqui em S pedacinhos. Então esse N que eu estou chamando aqui, o N seria um R vezes S. Ou seja, a quantidade de retângulos que tem aqui. Mas, olha só, o que você precisa entender, na verdade é que esses dois somatórios aqui está dizendo que eu vou passar por todos os pontinhos que estão aqui. Depois eu venho para cá, 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 até fechar. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar a área do retângulo que está na posição IJ, né? E multiplicar pela imagem de um ponto que está lá dentro do retângulo. Quando você faz isso, esse número que você obtém aqui é o volume do paralelepípedozinho. Né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse R e esse S, que seria a quantidade de vezes que você dividiu o intervalo CD e a quantidade de vezes que você dividiu o intervalo AB, e vou mandar isso para infinito. É de se esperar que no limite isso seja um número. Esse número é o que eu vou chamar de integral dupla. Então a integral dupla é o nome que eu dou para esse limite aqui. Tem outras formas de você representar a integral dupla, mas a ideia, o que está por trás da representação, basicamente é isso: é você passar por todos esses quadradinhos aqui, onde você pega a área do quadradinho e multiplica pela imagem dele. É natural de você perceber aqui que se essa função aqui não assumir valores negativos, que esse somatório aqui vai retornar o que para mim? Sabe dizer? Esse somatório aqui vai retornar o que se eu estiver diante de uma função que não assume valores negativos dentro dessa região aqui? O volume da região ainda está calculado. O volume do sólido ali, né?
Então, veja para você ver aqui uma ilustração. Ó. Basicamente, é isso aqui que vai acontecer. Então, eu tenho um sólido, aqui embaixo você pode ver que eu vou ter um retângulo, né? Esse retângulo eu vou repartir ele. Aqui, esse lado aqui eu reparti ele, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Então, eu reparti o meu retângulo em 16 partes. 4 de cá e 4 de cá. E eu vou fazer exatamente aquilo que eu falei, ó. Pega a área da base e multiplica pela altura. Aí você vai achar o volume de um paralelepípedozinho desse. Faça o mesmo para os outros. Aí você vai achar, na verdade, o volume desse bloco aqui. Não é uma coisa assim, tá muito irregular, né? Mas se você, ao invés de tomar 16, se você tomar 64, ou seja, se esse lado aqui tiver 8 e esse lado aqui tiver 8, olha, você já consegue uma aproximação um pouco melhor. O número que você vai obter já é um número mais próximo do volume. Imagina uma função que passa por aqui. Cada ponta desses paralelepípedos aqui é um ponto que está em cima do gráfico da função. Aqui eu tenho n igual a 64, eu tenho essa imagem aqui. Quando você pega o n igual a 256, olha, os paralelepípedos vão ficando cada vez parecendo uns pauzinhos petitiquinhos, né? E aí você vai observando que isso vai se aproximar de um sólido aqui. Né? A tal da integral dupla, ela retorna um número que corresponde a esse volume. Então, de cara, você já pode ter essa informação. Ó, a integral dupla, ela retorna o volume de um sólido se a função não assumir valor negativo. Ela tem que ficar ou no zero ou no positivo. Aí você vai obter o volume. No caso de assumir valor negativo, aí o número que você obtém, na verdade, é o volume da parte que está acima do eixo x, ó, acima do plano z igual a zero, menos o volume da parte que está abaixo. Ok? Bom, basicamente é isso. Agora, assim como nós fizemos lá no primeiro cálculo, que a gente perguntou assim, cara, mas como é que eu faço para calcular esse limite? Eu vou ter que ficar mexendo com o limite? Não vamos precisar ficar mexendo com o limite. Felizmente tem um teorema chamado teorema de Fubini. E o Fubini, ele ajuda a gente a fazer o cálculo dessa integral sem eu precisar de mexer com o limite. Na verdade, eu coloco a integral dupla em função de integrais simples. Essas integrais simples são chamadas de integrais iteradas. Então, na verdade, eu calculo a integral dupla calculando as integrais chamadas iteradas, que eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz aqui. Tá bom? Então, olha, gente, isso aqui é cálculo 2 purinho. Você só tem que ficar com o seu olho antenado para ver assim, qual é a variável que você está integrando. Então, veja bem, nós vimos aqui que a integral dupla é isso aqui. Isso aqui é a integral dupla. A forma de calcular a integral dupla é através do que nós vamos chamar de integral iterada. A integral iterada são integrais de funções de uma variável, dessa que vocês viram lá no cálculo 1, no cálculo 2. Então veja que para calcular a integral dupla, nós vamos lançar a mão do que a gente já sabe de integral de funções de uma variável. Senhores? Então, veja que nós estamos olhando para uma situação onde o local onde eu estou integrando é um retângulo. Ou seja, o x varia entre duas constantes e o y varia entre duas constantes. O que o Fubini diz, o teorema de Fubini, é que desde que eu tenho uma função contínua dentro do retângulo, então o retângulo ele é descrito por duas desigualdades, né? O x variando entre duas constantes e o y variando entre duas constantes. Isso aqui vai te dar um retângulo. Então a integral dupla, que é essa que está do lado de cá, ela na verdade, a integral, olha só, aqui você vai integrar de A até B, e depois você vai integrar de novo de C até D, a função f de x, y, e aqui é interessante você observar isso aqui, ó.
Porque você pode ter tanto dy dx quanto dx dy. Quando você for resolver isso aqui, você vai resolver isso aqui de dentro para fora. Então, você vai olhar para essa integral aqui, ó. Essa integral é a integral de dentro. Então, você resolve essa integral aqui em y. Essa variação de c até d é a variação do y. Y varia de c até d. Isso é o que aparece aqui. Quando você vai para a integral de fora, a integral de fora é essa aqui, ó. Aí você olha para cá, quem está variando aqui é o x de A até B. A mesma coisa acontece do lado de lá, só que você veja bem que aqui nós vamos mudar a ordem de integração. Ao invés de integrar de A até B primeiro, eu vou integrar de C até D. E aqui você vai modificar a ordem aqui também. Basta você observar que quem varia de A até B é o x, ó. É o x que varia de A até B. Então, se é a integral de A até B que está na parte de dentro, em relação a x que você vai integrar primeiro. Depois que você integrar isso aqui, aí você vem para a integral de fora aqui, ó. Nessa integral de fora, o y varia de C até D. O y varia de C até D. Oi? É sempre resolver primeiro de dentro e depois de fora? Sempre. É sempre abrindo assim, ó. Normal. Como se fosse uma integral normal, resolve a de dentro. Resolve uma, depois resolve a outra. Basicamente é isso. Parênteses. Por exemplo, essa aqui. Essa integral que você está vendo aqui é uma integral dupla. Mas eu quero resolver a integral dupla em cima dessa região. Aqui está dizendo que o x varia de 0 até 4 e que o y varia de 1 até 2. Eu nem lembro se ele pediu para desenhar a região. Mas desenhe a região para você se acostumar, porque nós vamos precisar muito de desenhar regiões. Inclusive a parte mais interessante aqui, que vai exigir talvez um pouco mais de vocês, é você lidar com essas desigualdades. As integrais não são difíceis de você resolver. Elas são até bem fáceis. É você saber descrever a região é que muita gente acaba dando uma tropeçadinha, né? Então eu sugiro que você acostume-se a desenhar essa região. Onde é que está esse retângulo? X está entre 0 e 4 e o y está entre 1 e 2. É só você pegar as igualdades, ó. X igual a 0 é o eixo y, é isso aqui. Isso aqui é o x igual a 0. Deixa eu ver se eu consigo escrever assim. X igual a 0. Né? Depois você tem x igual a 4, que está aqui na frente. X igual a 4 é outra x igual a 4. É outra reta vertical. Depois aqui tem y igual a 1. Bom, y igual a 1 ele começa aqui no 1. Ó. Isso aqui seria a reta y igual a 1. E depois você tem y igual a 2. Y igual a 2. Então, se alguém me perguntar assim, onde é que essa integral está acontecendo? Aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Onde é que essa integral está acontecendo? Essa integral está acontecendo em cima desse retângulo aqui. Aí você tem que olhar assim, será que essa função é contínua nesse intervalo? Não tem problema. Sabe onde é que teria problema aqui? Se o y pudesse ser 0. Y igual a 0 não é um local onde a função é contínua, ela é descontínua. Então teria problema, mas do 1 até 2 não tem problema nenhum. Então aqui, veja bem, você pode tanto resolver isso aqui, você pode colocar assim, ó, bom, primeiro eu vou colocar o x. O x varia de 0 até 4. Se você colocar assim, de 0 até 4, aí você coloca o y, que varia de 1 até 2. Coloca aqui de 1 até 2. A função vai ficar assim, raiz de x dividido por y. E aí, para você saber se é dy dx ou se é dx dy, você precisa vir aqui e olhar quem é que varia de 1 até 2. Ah não, quem varia de 1 até 2 é o y. Então essa integral de dentro aqui é dy. Depois que você integrar em relação a y, você vai resolver essa outra integral que vai de 0 até 4. Quem vai de 0 até 4 é o x, então aqui é dx. Na verdade, você tem que resolver essa integral aqui de dentro. Só que quando você vai resolver essa integral, é tipo derivada parcial, só que agora com integrais. Você vai resolver a integral em relação a y. Então o x é constante. Oi. Quando a gente resolvia uma real exata, a gente fazia esse tipo de integral, só que não era definida. Não era não?
Não, lá a integral não era dupla. Não, mas a gente resolvia em função, tipo, era... Integrava em relação a x, aí e o derivava em polinômio, relação a e y. às vezes o que estava lá dentro envolvia x, y, mas a gente fazia em uma só variável. Ah não, com relação a isso é verdade, isso aí é verdade. Com relação a isso realmente a gente fazia. Nós não tínhamos a integral definida, né? Ela era uma integral simples, assim. Você tinha uma função de duas variáveis que foi derivada em relação a x. Aí você integrava em relação a x. Nessa integração em relação a x, você olhava o y como constante. Beleza, é isso mesmo. Só que aqui é uma integral definida. Ah, e outra coisa. Deixa eu falar aqui enquanto eu estou lembrando. Às vezes a ordem, nesse momento não, porque a região aqui é uma constante. Mas às vezes a ordem que você integra pode facilitar ou pode dificultar. Então é interessante você também escrever a integral, saber escrever a integral do outro jeito. Esse mesmo número aqui, você poderia fazer assim, ó. Você começou com o x variando de 0 até 4. Vamos supor que você faz diferente. Não, eu quero que começar com o y. Então vai assim de 1 até 2. Lembrando, minha gente, que essa integral da esquerda, a variação dela tem que ser sempre entre números. Porque daqui a pouco, talvez no final dessa aula, talvez no começo da outra, vocês verão que aqui começarão a aparecer funções. Funções só aparecem nas integrais de dentro. Na integral de fora só aparece número. Não, vocês não estão achando que vai ficar assim, né, gente? É muito simplesinho, né? Ó, aqui vai ficar assim, ó, integral de 1 até 2. Depois a outra integral vai ser de 0 até 4. Isso só mexe aqui. A função que você está integrando não muda. Aqui vai ser assim, ó, raiz de x dividido por y, d. Aí você olha assim, quem varia de 0 até 4? Aí você olha aqui. Quem varia de 0 até 4 é o x. Então esse aqui é dx. Depois quem varia de 1 até 2? Ah não, de 1 até 2 é o y. Então esse aqui é dy. E quando você fosse resolver, nesse caso aqui, você começaria resolvendo essa parte aqui, ó. Resolve a parte de dentro. Depois você vai para a parte de fora. Lembre-se, na parte de fora nunca vai ser função, sempre é número. Bom, mas então, vamos resolver aqui. Mas é muito simples resolver. Você lembra que a raiz de x é constante. Então essa raiz de x aqui, em relação à primeira integral, ela é uma constante. Ela pode sair da primeira integral, ela não pode sair da segunda, porque aí ela já é função. Então, da primeira integral, você poderia, vamos supor que eu vou continuar aqui. Aí você poderia fazer o seguinte, ó, isso aqui é a mesma coisa que a integral de 0 até 4. Essa parte que eu vou colocar para vocês aqui, geralmente a gente faz mentalmente, assim, não precisa ficar escrevendo. Mas eu vou fazer aqui, ó, esse aqui sairia para cá, ficaria assim, raiz de x, integral de 1 até 2, de 1 sobre y dy. E depois dx. O seu trabalho é resolver isso aqui agora, ó. Essa integral aqui em y, não tem nada de x ali, né? Não é sempre que você vai conseguir tirar o x, né, da integral. Ele pode ficar no meio lá, mas você tem que enxergar ele como uma constante. Quando você vai integrar em relação a y, você enxerga ele como uma constante. Nesse caso aqui, então, nesse caso aqui, subindo aqui, ó, nós vamos passar a ficar com isso, ó, integral de 0 até 4 da raiz quadrada de x, a integral de 1 sobre y dy da ln de y, aqui variando de 1 até 2, depois tem um dx aqui ainda. Então você vai resolver a integral de dentro, trocar o y por 2, depois trocar o y por 1. Então vamos ficar assim com a integral de 0 até 4 da raiz de x vezes ln de 2 menos ln de 1 dx. Então veja que simplicidade, a ln de 1 dá 0, aí ficou apenas isso, ó, outra integral simples para você poder resolver. Vai ficar assim, raiz de x vezes ln de 2. Esse ln de 2 é constante, é uma constante numérica, pode sair da integral. Vai ficar assim, ln de 2. Aí sobrou para você integrar raiz de x, que é uma potência, né? Você vai integrar aqui de 0 até 4 de x elevado a meio dx. Todo mundo sabe fazer isso aqui, né? Integral de potência é x elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1. Então vamos ficar assim, ó, com ln de 2, x elevado a 1 meio mais 1, dividido por 1 meio mais 1, variando de 0 até 4.
Bom, mas aí esse variando de 0 até 4 você pode colocar, vamos fazer essa continha aqui? 2 com mais 1, 3. Então vai ficar assim, Ln de 2, x elevado a 3 meios. Aqui dá 3 meios também, né? Aí quando você inverter vai ficar 2 terços, assim, ó, 2 terços. Variando de 0 até 4. Troca o x por 4. Depois menos, troca o x por 0. Quando você trocar o x por 4, lembre-se que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então vai ficar assim, Ln de 2. No lugar de 4 eu coloco aqui 2 ao quadrado. E aqui é elevado a 3 meios. E depois vezes 2 terços. O zero dá zero, nem precisa escrever, né? Quando você multiplicar aqui, ó, vai ficar o 2 multiplicado por 3 meios, vai cancelar o 2 vermelho com o 2 preto. Ficou 2 ao cubo, 8. 2 ao cubo, 8, vezes 2, 16. Então, no final das contas, ficamos assim, ó, com 16 Ln de 2 dividido por 3. Pronto, resolvido. Eu poderia até te perguntar assim, esse número aqui é um volume? Para você saber se ele representa um volume, você tem que olhar para cá e falar o seguinte, essa função aqui, raiz de x dividido por y, em cima desse retângulo aqui, ela assume valor negativo? Não. O x e o y são todos positivos. Então, sim, aquele número ali representa o volume de um sólido. Ok? Tá aí uma outra maneira de você calcular o volume de sólido. Você já tinha visto lá no cálculo 2 que tinha por fatiamento, que tinha por... quando ele era um sólido de revolução, tinha lá o método dos discos, o método das cascas, e agora você tem uma situação mais genérica. Né? Desde que a função esteja definida em cima de um retângulo, que você tenha o seu sólido fatiadinho assim, entre 4 planos, você pode calcular o volume do sólido com uma integral desse tipo. Bom, é isso aí. Deixa eu te mostrar aqui tem alguns exercícios que é muito simples, né? Nem precisa fazer, eu penso. Vou mostrar para vocês me digam. Se precisar, a gente faz. Vê se eu não estou certo de que isso aqui é de uma facilidade franciscana. Olha só. Mas gente, olha aqui. Veja bem. Essas integrais aqui, minha gente, elas já estão na forma inteirada. Né? Já estão na forma inteirada. Aqui, por exemplo, eu não tenho que fazer nada. Se você quiser fazer o desenho, você poderia falar o seguinte, aqui nem pediu para fazer o desenho. Eu sugiro que você faça o desenho da região. Se você fosse para fazer o desenho, você teria que olhar assim, que o y varia de 0 até 4, que o x varia de 1 até 2. Aqui você vai resolver essa primeira integral aqui em relação a y, então esse 2x é constante. Aí você vai resolver em relação a y, sobrou só x. Resolve em relação a x. De 1 até 2. Tá vendo? Essa aqui também já está iterada. Essa aqui também. Todas elas, quando você for resolver, você praticamente tem que resolver integrais de funções de uma variável. São duas integrais que você resolve, né? Essa aqui primeiro, ó. Primeiro você resolve em relação a x. Você olha primeiro aqui o dx. É esse aqui. O x varia de 0 até 1. Então você vai resolver essa integral aqui em relação a x. Terminou de resolver a integral em relação a x, vai sobrar y. Aí você resolve a integral em relação a y. Todas essas aqui são do mesmo jeito. Então isso é apenas continha. Vamos ver o próximo aqui, o próximo grupo. O próximo grupo é desse grupo que eu estou falando com vocês. Mas também é simples. Aqui já são integrais duplas, não são inteiradas. Você vai escrever a integral inteirada que calcula a integral dupla. Nós fizemos agora esse. Mas você pode fazer esse aqui também. Ó. Aqui está a descrição da região por desigualdades. X varia de 0 até 1, y varia de 0 até 2. Não é? Aqui também, ó, x varia de menos 1 até 1 e y varia de 0 até π. Eu não vejo dificuldade nisso aqui. Você transforma na integral iterada, vai aparecer duas integrais simples daquela do cálculo 1. Você resolve cada uma delas e aí pronto, tá bom. Deixa eu ver aqui o próximo aqui, a próxima listinha. Minha gente, olha aqui, ó. Isso aqui que eu acabei de fazer com vocês está praticamente pronto, essa primeira sessão aqui. Tá vendo? Aqui tem várias outras situações, mas as integrais são todas em cima de retângulos.
Se são em cima de retângulos, você pode escrever a integral iterada. Olha aqui para você ver, deixa eu só ver um negocinho. Essa aqui, por exemplo, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês que tinha casos que você não ia conseguir resolver, dependendo da ordem? Essa aqui é um desses, quer ver só? Deixa eu aumentar isso aqui. Ó, presta atenção aqui. Não é não. Achei que fosse. Porque se não tivesse esse y aqui, por exemplo, ó, aí você teria que resolver a integral de y ao quadrado, se você fosse integrar em relação a y. Aí não tem jeito, né? Porque e elevado a y ao quadrado não tem primitivo elementar, não tem jeito. Mas nesse caso aqui não, tem esse y aqui embaixo. Isso aqui você resolve por substituição. Tá? Por exemplo, se você for integrar em relação, mas tanto a x quanto a y, em relação a y é por substituição. Olha que legal, essa aqui é bonitinha. Então você vai ter que derivar uma vez em relação a y e encontrar du, seria isso? Isso. E derivar depois em relação a x. Mas aí quando você for integrar em relação a x, você vai ver que não é mais por substituição, é integração por partes. Olha aí o déjà vu, hein? Vocês já viram isso já. Então, ó, uma integral aqui vai ser por substituição, a outra integral vai ser por partes. Essa aqui é direta, né? Não tem... O senhor falou que na teoria é fácil, né? Mas não é fácil. Mas não é fácil? Como assim não é fácil? Não, pô, na teoria é fácil, pô. Não, isso aqui, gente, é cálculo 1. Final de cálculo 1. Isso aqui todo mundo dá conta de fazer. Ó, tudo isso aqui é integral iterada, vai se transformar em duas integrais simples. Cobra só a teoria da gente. Será que vocês querem isso mesmo? Ó, presta atenção aqui, ó. Integre f sobre a região dada. É quase que a mesma coisa, só que ao invés dele escrever o símbolo, você vai escrever. Ó, qual que é a integral dessa função aqui? Sobre esse quadrado. 1, 2, 1, 2. Bom, a integral disso aqui, de 1 até 2. Depois, integral de novo de 1 até 2. Não tem segredo nenhum. Então, vocês podem já começar a tentar fazer isso aqui. Essa seção aqui, a 15.1, a 15.1 é molezinha. Molezinha mesmo. Inclusive, na monitoria, vocês têm a oportunidade agora de ter lá na sexta-feira o monitor fazendo exercício com vocês sobre isso aqui. Já pode visitar lá e já começar a fazer isso aqui. Isso aqui é muito tranquilo. Até do lado de cá, se você for olhar bem, ó. Gente, só que ao invés dele escrever a integral, ele está escrevendo, colocando um texto. Encontre o volume da região delimitada superiormente pelo paraboloide e inferiormente pelo quadrado. É integral, eu já falei para vocês que volume é integral dupla, né? É a integral disso aqui em cima desse lugar aqui. Normal, segue a vida. Então, olha só, a seção 15.1 está feita. Aí vocês têm que treinar.